Olá para todo mundo, eu me chamo Luiz Eduardo. Nesse vídeo, então, é um vídeo momento Linux, tá? E eu queria também passar uma dica para quem tá pensando o seguinte, tá? Em fazer uma distribuição do zero, por exemplo, tá? Eu, nessas últimas semanas, eu comecei a testar o BusyBox, tá? O BusyBox, ele já tem já as ferramentas de compilação prontas para um ambiente simples de Linux, tá? Normalmente ele é voltado para arquiteturas do tipo ARM, por exemplo, tá? Mas dá para usar ele como um Linux padrão, se a gente quiser, por exemplo, montar um servidor em algum dispositivo, tá? O BusyBox ele é desenvolvido especialmente pensado para dispositivos tipo um HD externo, tá? Um pendrive, tá? Ele possui um mini kernel cheio de ferramentas já embutida nele, que facilitam muito a vida de quem usa o terminal. Em contraponto a isso, tá? Eu testei instalar ferramentas aqui do Linux from Scratch. Né? Para quem não sabe, eu fiz uma vez aí o LFS e o BLFS, tá? Com gerenciador de janelas, exatamente esse mesmo que eu tô, tá? Chamado JWM. Eu cheguei longe, só que eu não consegui fazer é, pegar algum usuário na internet, tá? Que soubesse explicar como criar a própria ISO do zero, tá? E aí eu comecei a ir atrás, e nesse processo aí o projeto se perdeu, tive que formatar meu PC várias vezes, coisa e tal, né? Porque eu fazendo meu PC, as coisas. Enfim, também perdi projetos em 3D, projetos de jogos também, perdi, tá? Várias vezes. E aí eu venho pesquisando já há algum bom tempo, tá? Sobre isso. Para quem tem curiosidade, como eu tive curiosidade para saber se o BusyBox com o BusyBox é possível criar um Linux, tá, para fins desktop, tá certo? Para usar no dia a dia, por exemplo, é possível, porém, entre tudo e tudo, todavia, ele não é feito para isso, tá, pessoal? E por que eu estou falando isso? Quando chega nessa parte de usabilidade, tá, da gente, o usuário comum, tá? O BusyBox ele não é feito para isso, tá? Ele é feito para outros tipos de situação. Por exemplo, rodar lá um servidorzinho web, um servidor de rede, um servidor de arquivo, tá? Ele é mais focado na parte de servidor, tá? De serviços. E isso inclui serviços que a gente possa querer usar ou vender. E esses serviços no BusyBox, né, junto com o kernel Linux, claro, que daí vai envolver uma placa, um dispositivo qualquer, um pendrive, uh, um Raspberry Pi, por exemplo, tá? Também é possível. Uh, Qualquer plaquinha, então a gente conseguiria que tenha um mini, um microprocessador, tá? E algum tipo de memória, a gente consegue vincular então o BusyBox a essa plaquinha, certo? Uh, Nos meus testes aqui, eu vou rodar para vocês, tá? Para vocês é, estarem vendo aqui mais ou menos. Eu tive que instalar vários pacotes, tá? Do LFS, do zero, para poder funcionar algumas outras coisas. Porém, numa num certo nível ali da compilação, eu acabei estragando com o meu sistema, tá? De novo, certo? E tudo por quê? Porque eu burlei
digamos, eu pulei pacotes que não deveria, né, como sistema de ferramenta. Então aqui, ó, abrindo aqui, eu criei duas pastas, tá? Aqui eu vou fazer o Linux do zero de novo. Dessa vez eu vou fazer até o fim. E ainda vou fazer scripts ali, tá? Os scripts que eu vou fazer aqui vão ser baseados, tá, em um em um cara aqui do YouTube também. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Tá, que ele automatizou. Ele já é, tipo, nego velho nessas funções aí do Linux há um bom tempo. Deixa eu ver aqui como isolar o Linux. Eu acho que aqui eu já consigo achar ele. Aqui, ó. Tá, o canal InfLab, tá? Ele ele automatizou todo o Linux from scratch, tá? Tá no GitHub dele, quem quiser dar uma olhada lá, é bem legal, tá certo? E aí eu peguei algumas coisas dele, também peguei algumas coisas aqui do tutorial, também do YouTube do Paulo Creteu, tá? 3 horas de vídeo, tá? Aí ele tem o vídeo e tem esse tutorial no qual ele vai seguindo e instalando o BusyBox, tá? E explicando cada coisa, para que cada coisa serve. Eu também dei uma olhada num tutorial de um carinha na gringa, tá? Pra entender melhor. O carinha da gringa já fez um tutorial mais completo do que esse aqui, porém esse aqui do Paulo Creteu ele tá muito bem explicado, tá? Então eu sugiro que vocês assistam o tutorial aqui em instalação do BusyBox pelo Paulo Creteu e depois, tá? Aqui ele faz uma instalação mínima, tá? Literalmente mínima, sei lá, uns 15 MB, eu acho que deve dar aqui, uns 20 MB no máximo, tá? De tamanho, de memória, tá? É bem mínimo do mínimo aqui mesmo, tá? Porém aqui, nesse outro do gringo aqui, ele conseguiu fazer mais coisas, como a internet, implementar a internet, entre outras coisas aqui, tá? Ele incluiu também uma biblioteca do glibc dentro do, do BusyBox, tá? E é nesse sentido que eu quero falar com vocês agora aqui. Bom, tô aqui, eu criei aqui um scriptzinho para rodar esse programinha, tá? Não tem nada demais, eu só vou rodar pelo QEMU. Tá? Aqui pelo QEMU eu não tenho acesso à internet, tá? A gente só vai ter acesso à internet quando o sisteminha rodar na nossa máquina real, tá? Aí ele já pega a internet por DHCP direto. E a gente consegue acessar então, pingar no Google, pingar no terra.com, por exemplo, tá? Mas aqui no virtual eu não consegui fazer pegar, tá? A plaquinha de rede. Mas vamos lá. Vou abrir aqui o terminal para vocês darem uma olhada do que eu fiz aqui, certo? Vou rodar aqui o comandinho roda sistema, tá certo? Isso tudo baseado nos tutoriais, tá? Basicamente. Porém, eu modifiquei algumas coisas. Eu sempre modifico algumas coisas, tá certo? Uh, Pelo Linux from scratch eu cheguei a instalar o Bash, tá? Porque aqui não tem o Bash, aqui ele tem o Ash. Só que se foi junto com a bugagem, tá? Porque eu fui pulando etapas do Linux from scratch, tá? E como aqui não tem absolutamente nada de pacote do que envolve o Linux no geral, tá? Aqui todos os pacotes daqui basicamente envolvem o GNU, certo? Uh, então os pacotes usuais que a gente usaria no dia a dia, basicamente eles estão aqui, porém eles estão vinculados ao BusyBox,
tá, ao sistema do BusyBox. E para poder isolar o BusyBox do Linux padrão que a gente tem aqui, por exemplo, eu estou com um Debian aqui, certo? Eu teria que compilar basicamente todo o LFS, tá certo? Para usar o BusyBox. Só que daí, comparando, eu cheguei à conclusão que não vale a pena, né, começar com o BusyBox só porque ele já possui as ferramentas de compilação, tá certo? Que na compilação cruzada precisa da compilação temporária, tá? Essa compilação temporária seria o BusyBox, tá? E aí a gente pularia uma etapa. A gente pularia do capítulo 5, não precisaria fazer o capítulo 5, tá, do Linux from Scratch. A gente já iria, se a gente fosse fazer pelo BusyBox, a gente já iria lá para o capítulo 6, tá? Para compilação das ferramentas temporárias. O BusyBox ele já tem as ferramentas de compilação cruzada basicamente. Porém, eu percebi que ele não tem make, tá? Ele não tem o Anycurses e, e várias outras ferramentas para poder usar essas outras ferramentas aqui, tá? Que são dependências dessas ferramentas aqui. Binutius, GCC, o Kernel, tá? O glibc e essa biblioteca do C. Tá? Ambas precisam de vários outros pacotes, Flex, Bison, M4, tá? Tudo. E aí, eu cheguei a uma conclusão que não vale a pena, não valeria a pena fazer essa compilação para cá. Se eu for fazer um negócio desse, então eu sigo o livro do começo ao fim, tá? E monto um sistema que vai ser meu, de fato, né? Vai ser do zero de qualquer forma, só que já vai ser voltado para o usuário final, tá certo? Desde o começo, já que eu vou ter que compilar basicamente todas as ferramentas que existem aqui, tá certo? Para poder o Linux funcionar de uma forma normal. O BusyBox, esse cara aqui, que vocês estão vendo aqui, que eu desenhei o Maya Linux e coisa e tal, através de uma ferramenta legal de construção que dá para construir, tá certo? Isso tudo baseado nos tutoriais que eu falei. Esse BusyBox aqui, ele serve mais para dispositivos mesmo, tá? Ah, eu preciso de um servidor web. Normalmente a gente vai usar ele para serviço, tá? Toda vez que a gente pensar, bom, eu posso construir um sistema com BusyBox para usar em casa, se for para serviço, sim, tá? Por exemplo, ele já vem já instalado aqui o HTTP, por exemplo, tá certo? Se eu usar aqui um HTTP-T, tá? Ele vai me dar aqui as informações aqui do HTTP. Se alguém estiver numa rede e estiver usando esse cara aqui, exatamente assim como eu estou no terminal, tá? E se eu tiver acesso à internet, que eu não estou com a internet aqui nesse cara aqui por causa da VM, tá? Da virtualização que eu não consegui puxar a internet. Ele precisa reconhecer a placa de rede nativa da placa-mãe, tá? Para o BusyBox identificar essa placa e aí sim ele conseguir saber que, olha, eu vou usar a placa de rede, tá? Lembrando vocês que quando eu emulei aqui no terminal o BusyBox, eu indiquei a placa de rede, porém ele não consegue captar, tá? Se eu der um IP aqui, IP ADDR, tá certo? Reparem vocês aqui que ele não consegue identificar o IP, tá? De forma automática. Se vocês testarem esse cara aqui direto
no hardware de vocês, ele já vai pegar automaticamente o DHCP da placa-mãe, tá? Isso por quê? Porque nesse cara aqui eu ativei a placa de rede, tá? A placa de rede já vem, quando a gente baixa o kernel, ela já vem já ativada, tá? O kernel padrão, sem fazer nenhuma limpeza, já vem com tudo ativado, já vem com a compatibilidade com as placas de vídeo ativado, já vem com a placa de som ativada, com o Bluetooth também já vem já pronto para ser usado, já vem a placa de captura também já vem para ser usada, a placa de rede já vem para ser usada, tá tudo pré-configurado já para o sistema em si ir lá e reconhecer o driver open source, né, da placa mãe e já reconhece automaticamente. Então, os periféricos, tá? Mouse, teclado, placa de som, placa de vídeo, enfim, tudo. Esse é o padrão do kernel Linux. Aqui no BusyBox, ele apenas possui ferramentas como o cat, tá? Se eu quiser alguma coisa, time, tá? Enfim, é simplesmente isso. O Python, ele não tem o Python, tá? Ele não vem com Python instalado, tá certo? Várias outras ferramentas ele não vem com Python e outras ferramentas aqui instalado. Para isso, a gente precisaria instalar literalmente várias ferramentas do Linux from scratch. Tá na compilação pura. Só que ficaria sujeito a encher o disco bastante, tá? Porque a gente é leigo, né? Eu sou leigo. Por exemplo, aí vai enchendo e aí fica inviável de repente, daqui a pouco, colocar isso num dispositivo, como um Arduino, por exemplo, tá certo? Um Arduino com um microprocessador para a gente usar como um mini computadorzinho, basicamente, ou fazer desse Arduino um dispositivo estilo aqueles pendrive de jogo, por exemplo, tá? Usando a- essa mini esse mini sisteminha do BusyBox, tá? Junto com o kernel Linux. E como é que eu consigo rodar então esse sistema aqui, tá? Isso aqui que eu rodei o comando ali, tá certo? Se a gente vier aqui estudar um pouquinho, eu tô puxando o kernel, tá? O kernel, o nome dele verdadeiro é bzimage. Esse bzimage aqui, tá? Só para vocês terem uma noção, ele é a mesma coisa que esse cara aqui, tá? Eu vou abrir aqui o terminal novamente para ficar mais claro, para vocês verem. Esse init rd e VM Linux, tá? Eles nada mais são do que o VM Linux é igual ao bzimage que tem na compilação lá do kernel e initrd.img nada mais, nada menos é do que uma cópia de todos os arquivos que existem aqui na raiz, tá? É simplesmente isso. Então, a gente precisa, para fazer o sistema Linux rodar em uma ISO, basicamente, a gente precisa de três coisas aqui, tá? Isso é uma das coisas que os caras não explicam, tá? Realmente, eu, como usuário comum, fico confuso. Não há uma explicação plausível. Então, a gente precisa de três arquivos para rodar o sistema em um HD direto ou
quando a gente for transformar ele numa ISO, certo? Que é então o kernel Linux, BZ Image, o init.run, tá? Que também é init.rd, e o init.rd aponta literalmente para a raiz do sistema, pro barra, tá certo? No Linux, na estruturação do file system, tá? Eles chamam de FHS. Aqui a hierarquia padrão do Linux aqui é que o kernel e o init.rd, tá? Que o init.rd, lembrando, é a cópia de tudo que existe na raiz do meu sistema, tá? Compactado em uma imagem chamada init.rd. Esses caras aqui, eles são links simbólicos, tá? Eles são atalhos que apontam para o barra boot. Aqui dentro do barra boot é onde eles realmente estão, tá certo? Aqui no barra boot, tá? É aqui que eles realmente ficam. A imagem do meu sistema lá no barra, tá certo? Todas essas pastas aqui, concentradas em uma imagem apenas, tá certo? Isso aqui eles constroem com uma ferramenta lá chamada CPIO. CPIO é o nome da ferramenta para construir essa compactação. E o VM Linux, tá? Esse endereço que se encontra aqui é exatamente a mesma coisa que o BZ Image, tá? É a mesma coisa que esse cara aqui, BZ Image. O BZ Image está dentro do pacote do kernel Linux. Então, a gente copia o BZ Image lá do pacote do kernel Linux, depois que a gente compilou, configurou as coisas lá no kernel, né? No pacote do kernel Linux, e copia para o barra boot com o nome que a gente quiser. A gente pode colocar BZ Image aqui dentro, ou no caso do Debian, ele renomeou então o BZ Image para VM Linux traço a versão do kernel, tá? Foi isso que ele fez. Aproveitando o padrão, então ele usou o mesmo padrão quando ele compactou toda a nossa raiz do sistema, o barra, tá certo? Que é todos esses arquivos aqui, tá? Ele compactou e fez o mesmo sistema, a mesma nomenclatura para manter um padrão aqui, tá? Isso o Debian que fez, tá certo? Mas a gente poderia também, ao invés de ser init.rd.img, a gente poderia colocar o nome de init.run fs.img ou qualquer outro nome aqui simbolizando a raiz do sistema, tá certo? Até aí já foram duas coisas que fazem o Linux rodar no HD direto ou em um pendrive direto, tá certo? A terceira coisa e última que falta um arquivo que vai inicializar o kernel e a imagem, tá? Que vai apontar para o nosso diretório, onde se encontra as pastas de origem lá no barra, tá certo? Então starta o kernel e depois aponta para a imagem, para entrar nessa imagem, encontrar então o sistema do Linux, tá? E ler, então ele meio que faz uma descompactação desse cara aqui, tá? E entra no sistema, tá? Ele faz esse percurso, tá certo? O terceiro modo aqui, então, seria pegar um arquivo e configurar essas entradas, a entrada do kernel e a entrada do diretório barra, tá? Isso é feito através de um cara na raiz do dispositivo, tá? Pode ser o grub, a gente pode usar o grub para isso, que é o padrão atual, mas no tutorial eles usaram
um outro tipo de inicializador chamado syslinux, que aponta, tá? Ele é um apontador para o kernel bzimage ou VM Linux, tá? Ele também aponta para a imagem que contém o nosso diretório principal, que é o barra, tá certo? Nesse caso, init-run fs. Então, se a gente abrir esse cara aqui, tá? Ele vai ser quase a mesma coisa que o grub, só que no grub tem mais coisa que esse arquivo de configuração do syslinux, tá certo? Então a gente pode ver aqui claramente, tá? Não tem mistério nenhum. Tem a label, aqui pode ser qualquer nome que a gente queira dar. Vai aparecer na inicialização do sistema, tá certo? Aqui eu dou uma mensagem para o usuário, olha, iniciando uma Linux versão 0.1.0, tá? A primeira coisa que ele vai fazer, ele vai apontar para o kernel Linux, que vai reconhecer os periféricos, tudo, coisa e tal. E a última coisa, ele vai adicionar, então, o caminho que contém todos os arquivos aqui, todas as pastas do nosso barra. Tá aqui, como vocês viram, seria aonde a gente tem todo o Linux funcional, tá? Aqui dentro do barra, né? A raiz principal do sistema, tá certo? A partir daí, depois disso, ele entra no sistema. Essa forma aqui que eu falei, tá? Esses três caras principais, tá? O kernel, o init-run, que é a imagem compactada da raiz do nosso sistema, e o syslinux, que é o gerenciador que vai apontar para os dois, para o kernel e para o init-run, que significa imagem compactada da pasta raiz do nosso sistema. Esses três caras fazem iniciar o sistema, certo? Cada gerenciador de sistema syslinux, grub e outros, cada um deles tem um modo de iniciar, mas todos eles vão ter sintaxe diferente, porém o que não muda é esses dois caras aqui, tá? A label também não muda, o default não muda, tá? O kernel vai existir, o apontamento, e a adição do diretório raiz também vai existir em qualquer gerenciador de inicialização, tá certo? Quando a gente vai inserir num pendrive ou em qualquer dispositivo, a única coisa que muda nesse caso, tá certo? A única coisa que muda é que aqui dentro desse arquivo eu vou montar ele para vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo montar ele aqui. Tá, para vocês darem uma olhada para ver como é que é o negócio, né? Mounting.img lá no /mnt lfs. Vamos ver se eu consigo montar. Não consegui montar porque ele precisa de um disco iniciado, basicamente. Tá certo? Bom, como eu não tenho um HD propriamente dito aqui, tá? Para encaixar aqui no meu computador, como vocês podem ver, aqui no Linux tem o recurso de emular um HD virtual, tá certo? É muito legal isso. Então eu vou repetir o que eu aprendi e eu vou passar para vocês agora como isso é feito. Eu posso emular um HD novo na minha máquina com o seguinte comando. Vamos lá.
eu vou colocar aqui DD, eu vou criar uma imagem, tá? Eu vou adicionar um dispositivo, esse dispositivo vai estar zerado, vai estar preenchido só com 0. O HD ele é formado por 0 e 1. Tá? E hexadecimal, o hexadecimal é todo zerado. E quando tem informação ali fica uma coisa meio que criptografada, basicamente. No HD, isso é nível do HD, tá certo? Então eu estou adicionando aqui um dispositivo zerado. E agora eu vou adicionar o nome, tá? O nome desse dispositivo. O nome desse dispositivo aqui eu vou chamar de, sei lá, HD virtual. HD virtual, certo? Ponto .img para simbolizar um HD, de fato. Agora aqui eu vou chamar uma configuração do BS, que é quantos mega ou giga ele vai estar rodando aqui por segundo, basicamente, tá? Bytes por segundo aqui na gravação. Aqui existe um padrão que eu sigo, tá? Um padrão que eu sigo e não tem falha. E eu gosto de ver o progresso da ISO sendo feita, então eu uso esse padrão. Eu coloco 1 mega. Agora aqui eu vou definir a quantidade de gigas que eu vou querer nesse HD, tá? Que ele tenha de armazenamento. E para isso a gente utiliza o count igual. Aqui o valor, tá? É interessante que seja em mega, tá? Já que aqui eu estou fazendo a contagem em mega. Então a contagem também tem que ser em mega, beleza? Como a contagem tem que ser em mega, digamos que eu queira simular um pendrive de 16 GB, certo? Eu simplesmente venho aqui na calculadora, vou abrir minha calculadora aqui e digito aqui 16 vezes 1024, tá certo? 16 vezes 1024. Então ele vai me dar aqui os 16 GB com algumas sobras de armazenamento, tá? Essas sobras aqui vão servir para o lixo, digamos que vai servir para o lixo, tá? Do pendrive virtual ou o HD virtual que a gente tenha aqui, tá certo? Ou a gente pode utilizar todo esse pequenininho espaço de sobra, tá? Para seja lá o que for. Beleza? Bom, eu tenho aqui então esse HD. Eu vou copiar agora esse que são os megas, né, de 16 GB, e eu vou colar aqui, tá? Para poder ver esse processo correndo, então eu vou colocar um status igual progress, certo? E agora é só mandar executar. Ele vai criar aqui até os 16 GB, tá? 16 GB e alguma coisa. Normalmente ele fica no 16 GB,1 1 mega de armazenamento. Vamos esperar aqui ele chegar até os 16. Eu não me lembro quanto que tem nesse NitHub aqui, mas deve ter pouco, se não me engano, tá? Porque é tudo bem compactado, então quando a compactação, ele faz essa compactação aqui com o gzip também, tá?
tem a ferramenta CPIO, tá? E ele usa o gzip. Para transformar, então, para compactar a raiz do sistema, tá? Eu vou aproveitar aqui e mostrar para vocês, tá? Ele utiliza esse comando aqui, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse comando aqui, ele vai transformar, ele vai compactar toda a raiz para o nome que vocês quiserem usar aí no sistema de vocês. Simplesmente isso. Para poder fazer esse comando aqui, tá? É obrigatório vocês estarem dentro do diretório principal, que é o barra, tá? Lá dentro do barra, vocês utilizam esse comando aqui para estarem fazendo então essa compactação da raiz, tá? Lembrando que a gente usa o kernel, a compactação da raiz e o arquivo gerenciador que vai apontar para o kernel e para o sistema raiz nosso para iniciar o nosso sistema, para fazer a inicialização desse sistema, tá certo? Então é esse comando aqui que se usa, beleza? Ó, copiando aqui o bzimage, que é o kernel, que é a mesma coisa do que o VM Linux, tá certo? Novamente, tá? E copiando com o mesmo nome, ou pode copiar e trocar o nome, por exemplo, tá? Eu posso colocar lá, sei lá, VM Maya, o kernel lá, se eu quiser seguir um padrão do Debian, por exemplo, tá? Mas o padrão, nesse caso aqui, é nós que fazemos o padrão. Beleza? Vou ver se já copiou aqui. Aí já criou já então o HD ou o pendrive virtual, tá? No qual eu defini aqui. Já tá aqui o cara, ó, o HD virtual, tá? Se eu der um do -sh no HD virtual, tá? Ele chamou ali os 17 GB. Se a gente quiser fazer 16 GB em ponto, então é só trocar essas sobras, tá? Por 0, 0, 0, 0. Então, 16.000 ficaria aqui, tá? Aí vocês teriam 16 GB de armazenamento aqui fincado, tá? Sem espaço nenhum para leitura extra, tá? Para uma folga de leitura e gravação extra, tá? Certo? É por isso que ele foi até 17. Mas aqui, na prática, ele tá com 16 GB, tá certo? Bom, feito isso então, agora tornar eu vou tornar esse cara aqui um dispositivo, de fato. Para tornar ele um dispositivo, eu precisaria, deixa eu ver, eu precisaria criar partição nele, tá? Para isso. Para isso a gente pode estar seguindo aqui o passo a passo aqui do carinha aqui, eu não vou perder o tempo aqui para estar fazendo isso aí, tá? Deixa eu ver aqui onde está a situação para copiar certinho aqui. Tá, não tá aqui, então eu vou aqui pro Creteu, aqui vai me dar o que eu quero. Isso tá certo. Deixa eu ver aqui. O que ele criou é tudo certinho. O sistema aqui já tá aqui. Tá aqui. Tá, copiou ali certinho. Certo, aqui ele transforma. Se a gente não quiser perder tempo, a gente digita esse comando aqui. mkdos. E já literalmente formata ali, já torna. Já torna ele um dispositivo usável, basicamente. Tá certo?
Eu vou tentar então. Agora eu preciso transformar ele num dispositivo. E esse dispositivo aqui, ele se chama loop. Tá? Eu simplesmente posso montar ele aqui dentro desse loop. Ou criar um loop aqui do zero, deixa eu ver aqui. São vários passos até conseguir chegar nesse nível. Bom, enfim, pessoal, esse passo seria para botar esses três caras, tá, dentro do disco. Eu percebi aqui que eu não precisava ter criado a imagem, tá? É porque é muito comando, tá ligado? Então, se lembrar de tudo aqui é surreal. Tá? Mas vocês viram aí como a gente pode estar criando aí um HD virtual. Lembrando vocês que o LFS e o BLFS eu estava fazendo numa VM, tá? O próximo eu vou fazer exatamente como eu fiz aqui, tá? Eu criei um HD virtual e eu vou transformar ele num dispositivo virtual, tá? Eu vou vincular ele no meu FSTab, que é onde sobe as partições automaticamente, tá? E as partições, quero dizer aqui, as partições dos dispositivos. Eu tenho um aqui, por exemplo, se eu espetar um HD externo aqui, vai aparecer o HD externo, tá? Subiu um dispositivo. Para tornar o dispositivo fixo aqui, tá? Mesmo que eu desligue ele suba automaticamente, é preciso inserir ele dentro do arquivo fstab, tá? Que se encontra aqui dentro do etc fstab, tá? Então aqui nesse arquivo se encontra literalmente ali o C, que seria do Windows, né? No nosso caso aqui é o barra, tá? Mas falando de forma bem usuário, seria aqui que se encontra então a partição na qual monta automaticamente para nós. Toda vez que a gente reinicia o PC, seria aqui que ele monta automaticamente esse cara aqui, que a gente vê graficamente aqui, certo? Se não existisse o fstab, a gente não veria esse cara aqui, tá? Estaria bloqueado para nós esse sistema de arquivos no qual a gente clica e tem acesso à pasta raiz. Beleza? Bom, voltando aqui, não quero fugir muito mais do assunto aqui, vou vir aqui. E eu vou montar então esse dispositivo para mim, tá? E eu vou chamar o dispositivo que está aqui, o HD, é o init RAM FS, que contém toda a informação da barra na qual a gente viu, certo? Vou montar no barra mnt. Ele não quis montar. Estranho. Deixa eu me lembrar aqui. Que realmente há muita configuração aqui. Caramba, cara. Bom, eu tenho os arquivos aqui também. Eu vou... Aqui é de montar. Tá? Formatar as partições. Aqui eu já criei um início do LFS, basicamente, de criar as partições. Tá certo? Esse cara aqui eu consigo montar o Bendito Cujo lá. Eu acho.
se eu consigo encontrar então o init, o fsmg, e montar ele no meu sistema. Vamos ver se apareceu lá algum loop. Não apareceu ainda, mas que barbaridade. O loop 0 tá lá. Então, o loop apareceu. Vou tentar montar ele agora. Não montou. Tranquilaço. Loop 0. Não montou também. Deixa eu me lembrar aqui como é que eu fiz aqui. Bom, enfim, vou tentar. Eu vou tentar com Virtual Image, tá? Que é um disco também simbolizando um HD, tá? Tentar montar. Mount virtual. Onde que eu quero montar ele? No barra mnt. Montou. Eu acho que só foi possível montar ele porque ele já tá com as partições, tá? Ele tá todo já configurado. Já que é ele que a gente lê no início. Basicamente, tá? Se a gente fosse espetar um pendrive, seria ele que seria lido basicamente aqui dentro do sistema. Beleza, montei, mas ele não apareceu aqui. Estranho. Vamos lá então. Ele foi montado como loop 1, tá? E eu vou lá dentro então da montagem dele lá no barra mnt. Reparem vocês que esse cara que eu montei aqui, como eu disse para vocês que ele é um HD virtual ou um pendrive virtual, ou seja, tá um dispositivo virtual aqui dentro do meu sistema. Então a gente consegue fazer qualquer coisa nele, tá? Um comando que que foi dado, tá no tutorial aqui, é exatamente esse aqui, ó, tá? O syslinux -- install, e aí ele pegou e passou a imagem, tá? Quando ele faz esse comando aqui, ele instala dois arquivos que vão ser usados na inicialização automaticamente desse pendrive virtual ou dessa imagem virtual ou do HD, tá? É um dispositivo que, digamos que está sendo simulado quando a gente conecta alguma coisa no nosso PC, tá? Existem dois arquivos que estão vinculados a esse comando e que são instalados dentro da imagem, tá certo? Eu poderia instalar dentro dessa imagem aqui, tá certo? Do HD virtual. E iria ser instalado, tá, automaticamente o LD Linux.c32 e o LD Linux.sys. Esses dois caras aqui, eles são essenciais para que a chamada do syslinux funcione, tá? Lembrando que para iniciar o dispositivo com Linux é preciso então o kernel, o init-run fs aqui, que é apenas um nome, mas esse cara aqui ele é um arquivo compactado. Ele é um arquivo ele é uma pasta. Ele é um arquivo, tá?
que contém o nosso diretório do Linux, o barra, e é compactado, tá? A compactação, o cara escolheu fazer dessa forma, com esse nome, tá? Então aqui é o diretório Linux, o principal barra, e aqui é o kernel, tá? O LD Linux e o LD Linux sys, esses dois aqui vêm daquele comando do syslinux install. Quando a gente dá o grub install, ele também instala alguma coisa. Eu vou ver se eu consigo testar mais pra frente, para ver se ele instala também esses dois caras, tá? Dentro do dispositivo. Por isso que eu vou usar um dispositivo virtual, tá? E depois, então, a gente utiliza o syslinux configuração para chamar o kernel e o nosso diretório raiz, tá? Essa chamada faz com que ele rode no pendrive, por exemplo, ou num HD externo. Nesse caso aqui, ele teria que apontar, tá? Se tivesse num pendrive, provavelmente seria /dev /sdb, tá? Ou sdc. Como aqui no meu HD interno, então eu já tenho as partições do meu Linux no SDA, se eu colocar o HD externo aqui, embutir, ele vai ser o SDC, tá? Então, para poder indicar, vou ver se eu consigo abrir ele aqui. Vou lá no MNT, tá? De forma visual. Tá certo? É, seria isso aí mesmo. Tá certo, pessoal? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa para mostrar para vocês. Eu queria mesmo falar para vocês é isso aí. Se tiver alguém curioso para saber como é que é possível transformar então o Linux para rodar no pendrive, né, no HD externo, como é que funciona? Porque no zero lá a gente não tem nada. A gente precisa compilar, inclusive, aquela ferramenta cp.io para poder transformar a raiz naquela compactação, pegar o kernel, dar um grub install depois no dispositivo que a gente tiver montado. No meu caso vai ser um dispositivo virtual, mas pode ser um pendrive, tá certo? E montar um sistema de inicialização do Linux automaticamente. Nesse caso aqui, ele foi feito dessa forma, tá certo? Eu vou tentar fazer o seguinte aqui, tá? Tá montado lá. Tá montado dentro do MNT, tá? Vou sair. E vou fazer aquele comando novamente. Deixa eu... Esse cara aqui, tá certo? Eu quero então chamar o kernel. O kernel lá no dispositivo vai ficar no /dev /loop1. Vamos ver se ele vai aceitar dessa forma assim. Se não, eu aponto direto lá pro arquivo aberto já, né? Que já está aberto lá o arquivo, então, certo? Vamos ver se ele vai aceitar dessa forma. Eu não testei ainda dessa forma aqui.
Tô curioso aqui para saber se vai rodar. Tô apontando pro dispositivo, tá? Que tá na minha máquina. Que a princípio tá montado na minha máquina. E vou dar um comando aqui. E vou apertar o Enter. Ele não reconheceu o diretório, não tem problema nenhum. Ele não reconheceu o diretório aqui. Porque é um dispositivo de qualquer forma. Tá, entendi. O dispositivo ele não é inicializável. Talvez seja isso. Eu vou trocar então dispositivo por barra. Tá, que daí já vou cair lá dentro do esquema. É init rfs, tá. Isso aí mesmo. Certo, ele já leu certinho ali. Aqui eu vou trocar por barra mnt. O barra mnt ele tá aberto, tá? Eu coloquei o pendrive, digamos. Ele leu e abriu o sistema de arquivo daquele pendrive, tá? Eu iniciei o sistema, eu rebutei a máquina, tá? E defini então que ele ia iniciar pelo pendrive. Algo normal como a gente faz para formatar uma máquina, certo? Vamos ver se ele vai iniciar. Então a gente plugou, ele abriu o programa, reconheceu automaticamente, iniciou o processo de reconhecimento do pendrive, iniciou o sistema e iniciou o processo de boot aqui do sistema para poder instalar esse sistema no nosso HD, digamos, tá? A partir daqui, ele vai fazer a mesma coisa, pelo que eu entendi, tá? Ele vai fazer a mesma coisa se a gente programar e pedir para ele montar, criar uma partição, tá? Tanto que a gente precisa criar uma partição no HD externo, quer dizer, no HD interno daquela máquina que a gente quer formatar, e começa todo o processo novamente, tá? A gente copia todos os arquivos para lá, para dentro. A gente copia o arquivo. Na verdade é extraído. É extraído os arquivos, se eu não me engano, tá? Lá para dentro do HD. Seria o processo inverso. Eu não cheguei nessa parte ainda, tá? Mas quando eu chegar, eu mostro para vocês, beleza? Espero que vocês tenham entendido mais ou menos como é que funciona aqui a situação, tá? Ninguém fala disso na internet, tá? Quem lida com Linux, quem sabe mantém em 7 chaves, não entendo por quê, manter segredo, mas eu resolvi falar, tá? Resumindo aqui então, BusyBox dá para tornar ele um sistema usável por usuário comum, tá? A resposta é que não, para usuário comum não, a menos que eu queira fazer um aparelho que contém certos programas bases, tá? Que vão funcionar com a internet, os chamados LOL, né? Internet das coisas. Aí vai funcionar certinho, tá? Vai funcionar como ele foi feito para isso, para a internet das coisas. Para usar como um sistema padrão do usuário do dia a dia, tá? Eu aconselho vocês, então, se vocês quiserem montar o sistema de vocês, eu aconselho não usar o BusyBox, mas ir direto para o Linux from Scratch, que vai dar na mesma coisa, basicamente, tá? Vai ser tudo a mesma coisa. Porém, no Linux from Scratch ele já te dá um passo a passo de montar de fato um novo Linux, um novo sistema para vocês, tá?
de forma usual, tá? E o melhor de tudo, de forma pessoal também, porque aqui a gente é que transforma ele no que a gente quer que ele seja também, tá certo? Lembrando que o passo a passo do LFS ele é obrigatório para um sistema ficar estável. Todos os pacotes são obrigatórios. E no BLFS é cada um por si, tá? Pode ser instalado o pacote que der na telha que a gente quiser instalar, a gente pode instalar, tá? Não tem uma regra no BLFS. Beleza, pessoal? Então eu vou ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham entendido isso aí, tá? Infelizmente é muito é muito comandinho aqui e não tem como se lembrar de tudo, tá certo? Mas é isso aí que eu tinha para falar para vocês e é dessa forma que eu vou fazer o LFS. Eu vou montar o dispositivo virtual e ali dentro do dispositivo virtual eu vou montar então um novo sistema do Linux. Espero que dê certo, espero que, mas a princípio vai funcionar certinho, tá? Não tem por que não funcionar certinho. A única diferença ali seria o make, né? O make install, eu vou instalar os pacotes dentro desse dispositivo e não na minha máquina, né? Então eu tenho que ter esse cuidado, porque eu vou estar utilizando a minha máquina para esse suporte, tá certo? Então até o próximo vídeo, falou e fui. Se vocês souberem de alguma coisa a mais, né, só comentar aí nos comentários. E quando eu souber de mais alguma coisa, né, quando terminar esse processo, porque daí vai vir a ISO, né, mas eu comecei a entender um pouco mais esse processo todo da inicialização, de fazer o sistema do zero ali, ser inicializável por outro dispositivo, né, só recentemente, basicamente, tá certo? É bem complicadinho isso de fato. E depois que eu aprender muito bem isso, tá? Eu mesmo vou fazer o meu próprio instalador de dispositivo em Python, tá certo? Porque eu conheço Python e eu gosto do Python. Mas até lá eu vou seguindo em frente, vou estudando e vendo o que seria melhor para mim, tá? Lembrando que eu faço isso para conseguir um conhecimento, né, para aprender e também para ter uma coisa pessoal minha, tá certo, pessoal? Então até o próximo vídeo, agora sim, falou e fui.